o Salvador, e todos os santos digam amém. Amém. Com a sua Bíblia, então, aberta, Romanos, capítulo de número 16, eu quero com você fazer a leitura da palavra de Deus e desejoso de que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Hoje, como nós já falamos aqui, é o dia que se celebra, que se comemora aí fora o Dia dos Pais. Na verdade, é aquilo que a gente sempre diz: se a gente depender de celebrar aniversário de casamento só no dia do aniversário, a coisa vai mal. Se a gente celebrar Dia dos Pais, Dia das Mães apenas nessa data, quem ganha é o comércio. Mas, até porque essa data, e ela existe, e ela é boa, ela não é ruim, eu quero compartilhar com você algo que a semana inteira eu estava pedindo para Deus, e eu comentava com Fernanda ontem, eu não sei o que Deus vai falar, porque não falou comigo ainda, e o coração vai ficando aflito, tenso, porque coisa boa é ouvir Deus. Romanos capítulo 16, ele não é um livro que contém ensinamentos explícitos, diferente de outros apresentados pelo apóstolo Paulo. Ele também não é um livro que traz, assim, alguma história de um personagem único. O livro de Romanos, capítulo 16, ele apresenta uma lista de vários nomes de pessoas. E, na grande maioria, uma lista de pessoas desconhecidas. Não é, na sua descrição, nomes que são mencionados com muita frequência em outros livros. E a gente percebe, ao ler o capítulo 16, que é uma declaração do apóstolo Paulo de amor e de gratidão por algumas pessoas. O que demonstra para a gente que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que, além de ser homem de Deus, usado por Deus, ele é um homem que sabia fazer amigos. A gente olha para Paulo, quando estuda a palavra, e você percebe que ele era um dos homens mais sisudos como apóstolos, firme. O temperamento de Paulo é um temperamento de alguém bem rude. Não é por menos a sua formação, a sua linhagem, a escola que ele foi criado. E Paulo é um judeu, antes da conversão, ortodoxo ao extremo. Ele leva a questão do Messias, antes de ter o encontro com Jesus em Damasco, muito a sério. Paulo, ele estuda desde a infância, quando seu pai fabricava tendas em Tarso. Ele ainda é aquele moço que leva a Torá muito a sério. Mas depois da conversão de Paulo, nós encontramos, aqui no capítulo 16, por exemplo, gestos que precisam manifestar na minha vida, manifestar nas nossas vidas. Nós encontramos uma declaração de amor e de afeição de Paulo por cristãos e colaboradores. Ele gasta, no capítulo 16, quando ele está escrevendo essa carta de Romanos, ele está em Corinto. Quem leva esta carta aos irmãos em Corinto é Febe. Nesse momento, em Corinto, a igreja de Corinto, aliás, de Roma, a igreja está sendo surrupiada. Ela foi torturada, os judeus que lá estão, alguns perderam seus bens, suas vidas, seus familiares. Eles estão sendo acusados de colocarem fogo em Roma e estão sofrendo muito. Paulo escreve essa carta para eles, para que seja uma palavra de incentivo. E quando Paulo escreve essa carta, estando em Corinto, ele termina, e quem escreve essa carta é o copista Tércio, que é outro personagem que nos traz, assim, uma lição fantástica de vida para outro dia. E Paulo descreve no capítulo 16, final, sobre gratidão, amor
e afeição. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia nesses textos, é como se olhássemos para Jesus e para Paulo, e parece que esses homens eram super-heróis. Esses homens não tinham sentimentos, eles não tinham vibração com coisas, com a vida, mas não é. Tanto é que Jesus, ele tem um amigo que não é obreiro. O melhor amigo de Jesus não era obreiro. Ele era apenas um homem chamado Lázaro, que Jesus amava estar na sua casa. Eu sempre, quando leio esse texto, eu fico pensando, que conversas Jesus teria com Lázaro? Por que Jesus gostava de ficar na casa de Lázaro quando passava em Betânia, ou próximo de Betânia? É uma coisa que eu vou saber só no céu, mas a casa de Lázaro e a companhia de Marta e Maria para Jesus era um bálsamo no Cristo humano. Paulo faz aqui elogios a algumas pessoas que não têm livros escritos na Bíblia, que não são cantores, que não são descritos como pastores de igreja, da igreja primitiva, mas Paulo faz questão de dizer da importância deles. E, de fato, a gente encontra em Romanos 16 uma declaração de como era a igreja no primeiro século. A igreja no primeiro século era tudo o que um pastor quer, tudo o que uma igreja gosta, uma unanimidade, uma afeição, uma coisa tremenda. E por isso que a gente encontra nessa descrição de Paulo uma visão do caráter da igreja primitiva. Ele começa dizendo o seguinte, embora o verso para nós é o último: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo. E meu irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Versículo 13, final. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Aonde Paulo acha palavras para agradecer? No versículo 13, uma senhora que não tem nome aqui, e um moço que tem nome. Seu nome é Rufo, irmão de Alexandre. Como que esses nomes aparecem na história? E ninguém mais fala deles a não ser nos evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos, que fazem uma descrição rápida também. Essa história começa, a existência desse elogio começa numa semana de Páscoa, quando Jesus, em uma sexta-feira pela manhã, numa quinta-feira de tortura, numa quinta-feira de espancamento, Jesus passa a madrugada sendo escarnecido
pelos guardas do pretório, e Jesus precisa ser crucificado, porque ele foi condenado para isso. Essa história, ela não começa aqui. Me permita dizer uma palavra para a igreja esta noite, para toda a igreja, para toda a igreja, mas como uma palavra de carinho para todos os pais. A sua história não termina aqui. Não termina. Essa história está apenas sendo uma extensão daquilo que um homem um dia fez. A história de Rufo está ligado a um passado. Quando Jesus, na quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, ele é traído por Judas, levado para a casa de Caifás, amarrado e inquirido de crime que ele não fez. Depois disso entregaram Jesus a Pilatos, que não tendo nada para acusar Jesus, entrega ele aos homens do pretório, que era a guarda pretoriana, homens ferozes, que naquela noite eles fazem de Jesus o que não se pode fazer com nenhum prisioneiro. Eles gospem no rosto de Jesus, eles batem em Jesus, eles fazem chacotas de Jesus, arrancam a roupa de Jesus, pegam um manto escarlate, jogam nas costas de Jesus, pegam um caniço, põe nas mãos de Jesus, quando Jesus está amarrado com as mãos para frente, e num gesto de deboche, eles chegam para Jesus e se abaixam diante de Jesus e saúdam Jesus como o rei dos judeus. E todos os guardas fazem isso de uma maneira muito humilhante, não de uma maneira que reconhecem Jesus como Senhor. Em determinado momento eles pegam o caniço que está nas mãos de Jesus, que não grita, que não reclama, que não fala nada. Eles pegam e batem bastante na cabeça de Jesus, humilhando Jesus ao extremo. Irmãos, para quem aqui já praticou algum tipo de exercício físico nessa área mais ativa, sabe que o desgaste de uma emoção forte dessa, de uma situação dessa, mexe não só com o físico, mas com o emocional, mexe com a alma. E Jesus, ele está a noite inteira sendo manietado. A noite inteira Jesus está sendo constrangido. Ele não pode dormir nenhum instante, nenhum momento. É aí que vai entrar uma história de um pai. A história, aliás, de dois pais. A história começa a ganhar sentido quando Jesus, na manhã de sexta, depois de uma madrugada de tortura, Jesus está sendo conduzido para o Gólgota, um monte chamado Caveira. Agora, entenda que a crucificação, ela era a forma mais humilhante de um condenado. A crucificação, ela não era aceita para os cidadãos romanos quando eram condenados. Raríssimos, mas raríssimos casos existiam, quase que nada na história da crucificação. Mas para com os romanos, a forma como eles subjugavam e tratavam os seus opositores era esta. A cruz era maldição, era tão terrível, era como se disséssemos hoje que a cruz era para estupradores. A pior classe de criminosos merecia a cruz.
e fazia parte do ritual de sofrimento e do ritual de humilhação pública, que o réu fosse obrigado a carregar a sua cruz até o local determinado. E em alguns casos, como é o caso de Jesus, quando não, eles determinavam que se levasse o vertical da cruz, que é a parte maior. Nenhum réu, do caso de ser crucificado, levaria a cruz de encontro lá no monte, sem que ele tivesse passado pela tortura e também conduzir o peso do madeiro. E é nesse trajeto, é nessas condições, que Jesus, que não tinha mais forças físicas, que Jesus não tinha mais nenhum tipo de resistência, a expressão diz que os guardas conduziram Jesus à cruz. Isso fica claro que num determinado momento da condução, eles ainda ao saírem do pretório, eles conduzem Jesus por um curto caminho, mas quando eles chegam na chamada Via Dolorosa, Via Crucis, eles não ousam ajudar Jesus a carregar a cruz, porque para eles, os romanos, é muito humilhante. É como se associasse a vida deles com humilhação. Então, quem está sendo crucificado é o pior dos homens. Se existem crimes que deveriam ser punidos com a morte, o pior, o mais vergonhoso, o mais ultrajante era ser crucificado. Tinha-se por ideia de dar aos presos condenados, quando na cruz eles estavam, algum tipo de droga, para que ele ficasse sem dor física no momento da cruz, porque alguns demoravam tanto para morrer, que existiam alguns crucificados, que eram condenados, que já chegaram a ficar numa cruz 3 dias. Por isso, eles forçavam quebrar os joelhos, a extensão máxima de tortura, para que o condenado logo morresse. Mas por algumas razões, alguns desses homens demoravam um pouco mais para morrer. Perceba que o texto diz que com Jesus não ingeriu nada. E os outros que estavam ali com Jesus, que também tiveram a sua morte pela crucificação, eram os 2 tipos de pessoas que a sociedade romana abolia. No meio deles tem um homem que não merece essa cruz, que não merece essa humilhação. Só para lembrar toda a igreja aqui esta noite, a cruz, a maldição, não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era nossa. Ele se tornou maldito por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas enfermidades da alma e pagou o preço. Mas naqueles dias, olhar para Jesus, estar ali, era a pior cena para qualquer judeu. Pior cena. E a Páscoa era sexta, começava o seu início na sexta. E os líderes, isso que cada vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, mas que hipocrisia, não, gente? Vai participar da Páscoa, mas está matando inocente por inveja. Os líderes judeus, eles estão tão preocupados em o fato de que eles não querem um cadáver atrapalhando, contaminando a sexta-feira deles, a Páscoa deles, que eles aceleram, eles exigem. Isso tem que acontecer, e os romanos também não querem uma revolta em Jerusalém, porque naqueles dias em Jerusalém, daí a guarda ser reforçada em Jerusalém, você lê lá em Atos 2, e você vai encontrar judeus da diáspora, que eram judeus que foram esparramados pelo mundo, mas judeus que eram obedientes à Torá, judeus que levavam a festa, a Páscoa, sério. Então, eles vinham de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa. E os judeus, líderes que condenaram Jesus
injustamente, eles estão preocupados. E os romanos percebem que se eles não fizerem ali o que os judeus estão querendo, vai ter uma revolta em Jerusalém. Então eles aceleram a procissão. Só que no que eles aceleram a procissão, Jesus não tem forças físicas mais. Jesus apanhou à noite. Jesus foi torturado à noite. Ele não aguenta mais. Ele não tem como. E a cena é esta: é o vertical da cruz sobre o ombro e Jesus arrastando a cruz. Agora, para quem dormiu uma noite, para quem não apanhou, para quem está bem fisicamente, para quem está condicionado, talvez fosse quase que fácil. Mas para quem sofreu o que Jesus sofreu, é natural. E quando Jesus está indo para o monte, no meio do caminho, eles apertam Jesus e Jesus cai. E o vertical da cruz cai sobre Jesus. Não esqueça que Jesus está com uma coroa de espinho, que ele já sofreu essa coroa de espinho lá no pretório, que Jesus está com as costas abertas aproximadamente quase 1 a 2 centímetros de cortes nas costas. A ponta dos chicotes romanos tinham pedaços de ossos quebrados, de maneira que quando o condenado fosse chibatado, aquela ponta do chicote produzia corte nas costas, para que aquilo já causasse dor. Se Jesus ou o condenado ali, ele não morresse no caso da cruz, um ser humano provavelmente não suportaria aquela chibata. Lembrando que Jesus foi condenado na pena máxima de açoites, coisa também que era só em extremos casos. E agora, Jesus está a dar passos e cai o vertical. A multidão está vendo um show. Eu vejo que às vezes eu estou na estrada, eu comento com a Fernanda, parece que ninguém nunca viu um carro furar o pneu, um carro estragar, porque para na estrada só para ver os outros. E às vezes eu vejo algumas tragédias que as pessoas fazem selfie, faz vídeo e postam em cima de uma desgraça. Este é o cenário que está lá em Jerusalém. A cidade está lotada, além dos moradores de Jerusalém, com uma população aumentada em mais de 1/3 pelos visitantes que lá estão. E eles estão lá para ir celebrar a Páscoa. É aproximadamente quase entre 8h15 da manhã. E tem gente que está no caminho de Jesus, que está indo para a oração das 9. Eram 3 horários de oração no templo. Neste horário, quando as pessoas estão indo para o templo, está vindo alguém, show em Jerusalém, que está ensanguentado, com os olhos todos aqui, essa parte de Jesus, com sangue seco aqui na testa, com a parte das costas toda em flagelo. Quando eles vão levar Jesus, eles tiram a capa escarlate de Jesus e voltam a cobrir Jesus com a sua roupa, mas o sangue grudou, de maneira que quando Jesus andava, as mãos de Jesus, os braços aqui, era sangue, tudo era sangue. Quando Jesus cai e a cruz cai sobre Jesus, Jesus se machuca mais um pouco. Era show de horror. É nesse momento que os guardas romanos tinham autoridade, e isso era um problema para os judeus, porque o Império Romano podia chamar qualquer um do povo. Se um guarda romano chamasse qualquer um do povo para fazer alguma coisa, e aquela pessoa se recusasse, ela estava sob pena de desobediência de Roma. Então, quando Jesus está carregando a cruz perto dos outros, os romanos não querem mais ajudá-lo. E de fato, eles só ajudaram Jesus a sair do palácio, na primeira noite de Antônia, depois para o pretório. Mas na via dolorosa, eles não querem se sujar, eles não querem se contaminar. Um homem chamado Simão Cirineu. Este homem é judeu e ele é crente. Me permita explicar.
dentro da visão de Simão Cirineu, ele está fazendo certo. Ele é um religioso, ele é um judeu, que está indo celebrar a Páscoa. Ele vem de Cirene. Pensa comigo, pastor, não é 700 quilômetros, é 1.200 quilômetros que Simão vem andando a pé para praticar algo santo. Simão está indo para Jerusalém para oferecer o seu cordeiro pascal. Ele enfrentou poeira, ele enfrentou sol, ele enfrentou riscos de assalto, ele enfrentou adversidades, mas ele é judeu. E na cabeça dele, de Simão, e ele está certo, ele precisa ir em Jerusalém celebrar a Páscoa, a qual Moisés, ou Moshá, como diz o judeu, estabeleceu por ordem do Senhor. Ele está purificado. Não se esqueçam, para tocar na Páscoa, precisa participar do ritual de purificação. Não se pode tocar na imundícia, não se pode tocar na coisa suja. O texto não diz quem estava com Simão, mas o texto de Marcos, de Mateus e de Lucas dizem que ele estava lá, e pelo horário dele, Simão está indo para orar de manhã no templo, purificado, mas ele está buscando mais purificação. Simão está indo para fazer coisa santa, para fazer coisa correta dentro do judaísmo. Por isso eu disse que ele é crente, no crer dele no judaísmo. Ele é um religioso, ele é alguém que está dentro do ritual. E quando ele está atravessando um determinado momento, ele não estava na procissão, ele não estava observando o show, ele não sabe quem é Jesus, ele não mora na cidade, ele não sabe o que aconteceu naquela noite, ele não mora ali, ele chegou em Jerusalém. Quando Jesus cai com a cruz, os guardas pegam o primeiro e olham para Simão e dizem: você aí, ajude-o a carregar a cruz. Agora pensa comigo, para que eu andei 1.200 quilômetros a pé, para fazer o ritual, para estar sacrificando o cordeiro na Páscoa? Eu me abstive de tanta coisa, eu estou com as vestes limpas, porque não se podia entrar no templo de qualquer forma. Possivelmente, Cirineu, ele havia trocado as suas vestes, ele estava adequado para entrar no templo, para o ritual, ele vai entregar suas orações, ele está, entre aspas, purificado. E agora, o pior dos homens, o ultrajante da sociedade, o sujo na cultura romana, o humilhado, aquele que não pode olhar no rosto dele, porque se é maldito, não pode tocar no maldito. E ele é judeu, como é que ele vai tocar na Páscoa se ele toca no maldito? Como é que ele vai comer a Páscoa, celebrar a Páscoa? E ele andou tudo isso, ele andou no sol, ele enfrentou temperatura no deserto, abaixo de zero, para guardar a sua vida. Agora, no dia em que ele chega, no momento em que ele chega em Jerusalém, tudo que Simão Cirineu fez se torna em tragédia, se torna em caos, porque todo o seu jejum, toda a sua consagração, tudo que ele cultivava na vida, perdeu. Tudo que Simão dedicou para aquele dia, para aquela Páscoa, para aquela semana, caiu por terra, virou tragédia. Porque um cidadão romano, guarda, diz assim: pegue e ajude-o. Se Simão fala eu não vou, ele pode inclusive ser punido sob pena de desobediência. E aí então Simão Cirineu, ele não tem outra alternativa a não ser ajudar. Ele perde a consagração, ele perde o ritual da purificação, simplesmente porque Simão, ele está com uma ordem legal, e quando ele vê a cruz, o vertical caído sobre Jesus, ele pega o vertical de baixo para cima, e Jesus,
não tem forças para mais nada. Jesus se escora em Simão. A mão de Jesus está com sangue. Jesus vai levantar caído. Lembre-se que Jesus caiu com o rosto nas pedras de Jerusalém. Quando Jesus levanta ensanguentado, Jesus apoia em Simão, porque ninguém toca em Jesus. E Simão, que nunca desejou aquilo, ele é obrigado não só a pegar o vertical, como agora ele também serve de apoio para um, entre aspas, sujo, impuro, condenado. Eu não sei, irmãos, mas eu me emociono quando eu penso que Jesus levantou, apoiado por Simão. O olhar de Jesus no olho de Simão. O que aconteceu? O olhar de Jesus. Quando Jesus olha para Simão, a roupa de Simão está suja agora. Ele não pode mais ir para o templo. Ele não pode tocar na Páscoa, porque todo o processo de purificação, Simão se tornou impuro. Lucas capítulo 23, 26 diz assim: e quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E Marcos 15, 21 diz: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Nesse tempo, meu irmão, quando Marcos escreve o evangelho dele, Marcos está falando para uma população que já conhece, depois de um tempo, Alexandre e Rufo. Para a igreja de Jerusalém, esse homem, Alexandre, e esse homem, Rufo, são dois crentes que a igreja conhece. E de tão bom crentes servos que eles são, a Bíblia diz que a participação aqui de Simão Cirineu, ela acaba em tragédia. E aquilo que se imagina que é o fim, que é trágico, não termina em tragédia. Ninguém que se envolve com Jesus é decepcionado por Jesus. Ao socorrer Jesus, ao tocar em Jesus, ao subir o monte Gólgota e entregar a cruz no vertical, a Bíblia não diz como Simão olhou para Jesus, mas naquele momento os olhares pararam ali. Passa-se o tempo, passa-se os anos, agora nós encontramos uma história de um homem chamado Paulo, que vem fazer uma palavra de elogio a quem? A Rufus. E quem é Rufus? Filho de Simão. Interessante que o irmão Paulo, ele diz que este homem ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele foi dotado de uma obrigatoriedade, mas entrou para a história. O tempo passa e a semente de Simão não ficou esquecida, porque os filhos de Simão se converteram. A esposa de Simão se converteu. E você olha em Romanos 16, 13, Paulo fala de amor e de afeto para esses homens. Inclusive ele diz: saúdem a Rufus e a sua mãe, que foi mãe para mim. Rufus provavelmente já morreu. Rufus não está presente mais em vida. Agora, imagine que Simão, o Cirineu, ele estava sendo humilhado no dia que era para ser o dia santo, no dia que era para ser o dia de gratidão. Simão, ele agora está impuro. Como é que Simão chega em casa e conta para a sua família que ele não pôde participar da Páscoa porque ele ficou imundo com um condenado? E a lei judaica era clara. Parecia uma tragédia, irmãos, na vida de Simão. Parecia algo extremamente impossível de melhorar. Mas eu olho para o texto e vejo que a tragédia Deus transformou em salvação.
eu olho e vejo que a tragédia de Simão é tão interessante que, presta atenção, ele está indo a Jerusalém, depois de 1.200 quilômetros, ele está indo para fazer o sacrifício pascal. Ele está indo, Simão, ele é convertido, ele é um judeu praticante, ele tem um cordeiro sem mancha e sem mácula, que ele vai apresentar pela Páscoa, na Páscoa. Só que agora ele está impedido, porque ele se contaminou. Ele está indo para Jerusalém, ele agora se encontra numa encruzilhada da Jerusalém, e ele é contaminado. Olha o que acontece, Simão está indo sacrificar o cordeiro na Páscoa. Quem é que Simão encontra lá? Com o próprio Cordeiro de Deus, que vai mudar a história de Simão, e mudou a minha e mudou a sua. Ele vai, naquele processo, ele vai ter a sua trajetória mudada. Simão provavelmente se converteu ao cristianismo depois dessa experiência, porque aquela história de Simão com Jesus naquela rua mudou a vida dele. E eu olho para o texto, meus irmãos, e eu fico vendo que quando nós encontramos um homem que tinha hábitos, que tinha sinceridade no seu coração, ele vai para aquela Jerusalém, para aquela ceia, ou seja, para aquela celebração de Páscoa, numa manhã de reviravoltas. Às vezes, nós não entendemos as reviravoltas que vão acontecer na nossa vida. Às vezes nós não entendemos os encontros que Deus tem com a gente. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que estão acontecendo. Mas Jesus mudou a história de um homem. Eu vim aqui esta noite para dizer sobre uma noite de pais, para falar de dois pais especiais. Eu fico pensando, na minha casa eu estava pensando ontem à noite, se Simão fosse um pai relapso, se Simão fosse um pai que não desse exemplo de pai, porque nós sabemos que pai não é aquele que faz, mas aquele que acompanha, aquele que educa, aquele que anda junto. E eu fiquei pensando que Simão, ele por ser um judeu, e a sua vida é mudada, a história da sua família é mudada. A Bíblia não diz que Simão veio acompanhado da sua família, mas a Bíblia diz que depois do encontro com Jesus, Simão, a salvação chegou em seu lar. Aquilo que para Simão era uma vergonha, que era humilhação, como é que ele chegaria em casa e diria: eu não pude fazer o sacrifício pela família, porque eu fui contaminado? Mas a Bíblia deixa bem claro que aquela tragédia, aquela manhã, que foi um desgaste na vida de Simão, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Simão. A história, a palavra de Deus para nós essa noite, fala de dois pais. Simão, o qual ele vem de Cirene, e os seus filhos, ainda pequenos, tem um pai que dá exemplo, e não dá exemplo de falar. O Simão da história não é desses pais que dizem para os filhos o que tem que fazer, mas ele é um pai que ele salva a sua família pelo exemplo. O melhor ensinamento que se pode dar para um filho não é dizer para ele o que fazer, mas é fazer para que o filho saiba que tem que fazer. Porque dizer para um filho: faça isso ou faça aquilo, quando eu não faço, isso não é a maneira correta de educar. A maneira que Simão se comporta é uma maneira que um pai deve ser. O pai deve fazer com que os seus filhos e a sua casa sirvam ao Senhor pelo exemplo dele. Não apenas por ele falar, mas pelo exemplo dele. Simão, ele vai para Jerusalém, e os filhos têm salvação porque o pai buscou a salvação. Simão, ele traz salvação para casa porque ele anda tudo aquilo, e os filhos, quando recebem a palavra do pai que encontrou o Messias, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos um Simão que, de uma tragédia, a sua história mudou. A gente lê Paulo fazendo elogios a Rufo, e a gente às vezes não pensa onde que essa história começa. Essa história começa quando um pai mostra para o filho qual é o caminho. Porque pai que é pai, ele não fala para o filho assim: faz isso ou faz aquilo. Ele faz com a vida, ele ensina com a vida. A gente olha para esse texto e nós ficamos pensando: e se Simão não tivesse ido naquela Páscoa? E se Simão tivesse dito assim:
Quer saber? Hoje eu não vou no culto. Quer saber? Hoje eu não vou na ceia. Quer saber? Hoje eu não vou nesta Páscoa. Que história Simão deixaria para os seus filhos? A chance da vida de Simão e a história da sua família não seria essa. Eu não estaria falando do legado de um pai hoje, se de fato Simão não tivesse ido celebrar a Páscoa. Meu querido e minha irmã em Cristo Jesus, olhe para o texto e veja a grandiosidade de um pai que mostra para os filhos qual é o caminho. Ele vai primeiro, ele é humilhado, ele é constrangido, mas Deus reverte a situação. Quantos pais aqui, nesta noite, já tiveram algumas humilhações na sua vida? Quantos de nós que muitas das vezes não compreendemos muito bem o que está acontecendo, mas a gente ensina o que é o certo fazer. E às vezes a gente olha para o momento e parece que o momento é tragédia. Não é tragédia, irmãos. Deus está no controle de tudo. A gente olha para a história de Simão e vê que é um pai que ele saiu de casa dizendo para os filhos: o pai vai lá na igreja. Não é pegar o Uber, não é pegar um carro, não é andar 8 quilômetros, não é dizer não tenho gasolina para o carro, não é dizer eu não tenho ônibus para ir para o carro. É 1.200 quilômetros. É 1.200 quilômetros a pé. E os filhos olhando para Simão e vendo Simão indo de Cirene para lá. O exemplo de Simão, como um judeu praticante, trouxe uma grande riqueza para a vida dos filhos. O maior patrimônio que um pai pode deixar para os seus filhos não é o dinheiro, não é o patrimônio, não são os títulos. O maior patrimônio que um pai pode deixar para os seus filhos é um patrimônio como esse: mostrar para os seus filhos qual é o caminho da salvação. Às vezes os nossos filhos não vão querer seguir, não estão dispostos a seguir, mas você ensinou, você mostrou. E você não mostrou com a palavra, você mostrou fazendo, você mostrou com a prática de fazer. Eu vejo um Simão que se humilhou, eu vejo um Simão que foi constrangido, um Simão que se tornou impuro e que leva para casa a salvação da família. Anos depois, esse Simão não está vivo. E olha o que Paulo fala do filho de Simão: saúdem a Rufus e saúdem a mãe dele, que é minha mãe. Um homem que não tinha noção do que ele estava fazendo por Jesus, mas Jesus salvou a família de Simão. O mesmo Simão ajuda Jesus. Agora o filho de Simão, Jesus está crucificado, mas não está mais vivo na forma humana. O que o filho de Simão aprendeu com o pai? Que fazer o bem a gente deve fazer sempre. Porque Paulo diz que este homem foi de grande utilidade para ele. Assim como o pai dele um dia ajudou a carregar a cruz, agora o filho ajuda Paulo a ser um bom apóstolo. Sabe, irmãos, parece que é uma coisa de química, parece que é uma coisa de unção, parece que é uma coisa mística, sobrenatural, e de fato é, porque geralmente eu encontro um pouco dessas coisas na vida. Pai e mãe de oração, dificilmente os filhos não serão da oração. Pai e mãe missionário, dificilmente os filhos não serão missionários. Uma grande tendência é que família pastoral também pode gerar pessoas pastorais. Filhos de músico normalmente tem como história pais que foram ligados à música. Pessoas do diaconato geralmente têm uma tendência de gerar filhos servos. A vida de Simão é uma vida que ele não esperava por aquilo. Tem coisas que a gente faz por Jesus hoje, que a gente não tem ideia de onde a gente vai atingir. Mas tudo que a gente faz por Jesus, o céu anota e o céu dá retorno. O céu não fica sem dar retorno. Eu olho para a história de Simão e vejo alguém muito parecido com ele. O nome deste alguém é Deus Pai, que se humilha, que pega o seu único filho e manda para este mundo, para cuspirem no rosto dele, para darem pauladas na cabeça dele, para sofrer chicotadas, coroa de espinho, para que ele seja zombado e escarnecido. Mas depois que o filho dele, o Jesus da cruz,
ele é crucificado, ele é torturado e ele é morto. A Bíblia diz que este Filho de Deus, ele ressuscita com poder e glória. E quando Jesus ressuscita com poder e glória, entre na visão da palavra. Jesus, ele é o sacrifício, ele é o maldito, ele é o que ninguém queria, ele é o rejeitado, ele é o rei dos reis, chamando ali dos judeus, que os romanos estão zombando. Mas sabe por que você está sentado aqui essa noite? Sabe por que eu estou sentado aqui essa noite? Sabe por que eu estou pregando essa palavra essa noite? Sabe por que alguns de vocês dão glória a Deus por esta palavra essa noite? Porque Jesus se tornou maldito, Jesus se tornou desprezível diante dos homens. Mas eu quero que você entre agora na cabeça de Deus Pai, que tem que ver o seu filho sendo torturado, sofrendo pela humanidade, por uma causa: salvar a igreja do Brasil para Cristo essa noite, salvar os nossos irmãos da Assembleia de Deus, salvar os nossos irmãos da Quadrangular. Só esse? Não. Salvar todo aquele que crê, salvar todo aquele que confia. E a Bíblia diz que todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, o Senhor não despreza. O legado de Deus Pai, dá uma olhada para o seu lado agora, dá uma olhadinha, pode olhar para quem está do seu lado, à frente, atrás de você. Sabe qual é o legado de Deus Pai? Esta pessoa que está aí atrás agora de você. Sabe aquele homem maldito lá na cruz? Sabe aquele homem que o pai está vendo ele tomando chicotada? O legado do pai está aqui dentro esta noite. O legado do pai está dessa pessoa que está atrás de você essa noite. Não foi agradável no sentido de ver o filho sofrer, mas a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou você. Quando você lê mundo, a Bíblia diz, põe o teu nome. Quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou Fernanda, Jacira, Cleomara, Isaías, Kleber, Aguinaldo, Theo, Luiz Vicente e Elias de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar. O legado de Simão foi este: ele se torna maldito junto com Jesus, ele se torna desprezível, ele se torna um imundo, mas salva a sua família. Jesus, o Filho de Deus, ele vem para o mundo, o Pai, o Senhor, vê Jesus sofrendo, pagando todo aquele preço. Mas essa noite tem gente aqui, dá uma olhada, tem gente aqui que o diabo tinha certeza que ele ia jogar na prostituição. Tem gente aqui que o diabo tinha certeza que ia jogar como usuário de droga. Tem gente aqui que o diabo tinha certeza que ia ser um traficante. Tem gente aqui que o diabo tinha certeza que ia ser um alcoólatra. Mas olha o legado de Deus Pai. Jesus morre na cruz, ressuscita, e o diabo perde um traficante, perde uma prostituta, perde um bandido. Esse é o legado de Deus Pai. Qual é o legado do Pai Simão de Cirineu? Ele ajuda Jesus a carregar a cruz e ele salva a sua família. Eu olho para o texto, meus irmãos, para concluir com você. O legado de um pai não é o patrimônio que ele deixa, não é os títulos que ele conquistou. O legado de um pai é o exemplo de homem que ele foi. O legado de um pai são os princípios de honra que ele ensinou. Lembrando, eu não ensino meus filhos e a minha casa dizendo: ora, sirva, jejue, dizime, cante, ore de madrugada. Eu não ensino os meus filhos nisso. Sabe como é que eu ensino? Fazendo, estando no caminho. O legado de um pai é a vida com Deus que ele viveu e ensinou. Eu olho para o texto, meus irmãos, e vejo, mesmo quando os outros não fazem, nós precisamos fazer aquilo que é certo. Eu olho para o texto e vejo que, ainda que a sociedade nos imponha valores e princípios diferentes, nós precisamos ensinar com a prática aquilo que é certo. O legado de Deus, olha que coisa interessante. Eu não me lembro mais qual foi a última estatística. E, aliás, eu tenho até um pouco de preocupação com essa estatística, porque dizer que é evangélico é muito fácil. Ser convertido é outra história. Mas hoje, o legado de Deus está aqui dentro, do seu lado. Você é um legado de Deus Pai.
o que Deus fez, o sacrifício de entregar Jesus, está aqui dentro. Ele tem gerado pastores, Ele tem gerado missionário, Ele tem gerado obreiros, Ele tem gerado servos. O legado de Simão é um dos mais lindos, porque Simão não tem um livro na Bíblia escrito Simão capítulo 14, etc. e tal. Simão também não tem um livro de autobiografia, pelo menos que eu tenha lido até hoje. Simão é o pai que faz da vida do judeu praticante, que sai 1.200 quilômetros de Cirene, mas vai mostrar para os filhos o que é ser servo. O maior patrimônio de um pai não é o que ele vai deixar de bens, mas é o legado como homem de Deus. O maior patrimônio de Simão não foi as ovelhas que ele pode ter criado. O maior patrimônio de Simão foi ele ter voltado para casa e levado salvação para o seu lar. Simão salvou a sua esposa, diga aleluia, querido. Simão salvou os seus 2 filhos, diga glória a Deus. Ele se suja com o sangue de Jesus. Alguém poderia dizer, se sujou. Na verdade ele não se sujou, ele se salvou. Simão é o único, me permita dizer isso aqui sem que alguém me chame de herético, por favor. Talvez você me entenda. Simão tem um batismo diferente dos outros. O batismo de Simão é no sangue de Jesus. Ele se abaixa como um judeu ortodoxo e se levanta como um cristão batizado no sangue de Jesus. Como assim, pastor? Quando se toca, Jesus toca em Simão, Jesus suja a roupa de Simão com sangue, de maneira que quando Simão ajuda Jesus, ele é outro homem. Esse é o legado de um pai que volta para casa e os filhos recebem a palavra do pai, porque o pai tem credibilidade. Isso é um problema e é uma bênção. Quando Simão diz para os filhos assim: achei o Messias. Simão não é um crente que vem à igreja por vir. Simão não vai à Páscoa por ir. Ele dá o exemplo fazendo. Quando ele chega em casa e fala: mulher, filhos, achei Jesus, o Filho de Deus. Eu ajudei Jesus a carregar a cruz. Pastor, isso não está no texto. Eu sei, mas ele fez. E ele tem tanta credibilidade que ele salva a sua família. Anos depois, eu vou usar uma outra expressão que, por favor, não é heresia. Não quero que você me tenha por herético. Mas assim como o pai foi uma bênção na vida de Jesus, Rufo, sua esposa, e Alexandre foram uma bênção na vida de Paulo. Você já parou para pensar como é importante a gente fazer a coisa certa? Você já parou para pensar que Deus não deu lixo, não deu pior? Ele se sacrificou e deu o filho para ser maldito, e você está aqui, eu estou aqui. Você já parou para pensar que o exemplo de Rufo, ele não aprende com um pregador que fala no púlpito? O exemplo de Simão para os filhos trouxe salvação. Esse é o maior legado que um pai pode deixar. O maior legado de Deus Pai está aqui dentro essa noite. Você sabe, é você. Quando a semana que vem você pegar no corpo e no sangue e celebrar, aquilo estremece o inferno, aquilo abala o inferno, porque tudo que Jesus padeceu na cruz valeu a pena. Você está aqui, eu estou aqui. O maior legado de Simão para os filhos foi que ele não ensinava aos filhos dizendo: filho, vai orar, filho, vai para Jerusalém, filho, tem que ir para a Páscoa. O texto não diz que Simão levou os filhos para aquele culto. Mas agora, para terminar e a gente já adorar, Aguinaldo, Simão vai, Simão faz. Repete comigo: Simão vai e Simão faz. Simão não manda fazer, ele faz e diga: vamos fazer. Simão não diz assim: ei, meninos,
Faltam 6:50, o culto vai começar. Ele prepara as coisas, ele vai primeiro. Os filhos de Simão aceitam a salvação porque o pai é autêntico. Quando o pai volta de Jerusalém e diz: eu achei o Messias, ninguém duvida, porque ele é um homem de exemplo. O maior legado da igreja na face da terra não é nós dizermos para o mundo: aceitem Jesus, que ele vai mudar a sua vida. Quando eu sou grosso, mal educado, antipático, mentiroso, etc, etc. Isso não é legado. Quando o mundo faz uma leitura do Kleber, o mundo sabe, ele tem alguma coisa diferente. Quando o mundo olha para a minha vida e olha para a sua vida, eles precisam saber, ele tem algo que eu desejo. O maior legado de Simão, ele não viu em vida. Fique em pé. O maior legado de Simão, ele não viu em vida. E eu quero fechar essa palavra com você essa noite. Você que é pai, avó, todos nós que estamos aqui, talvez o momento da nossa vida agora, hoje, esse ano, seja um momento que está dizendo assim: é trágico, é ruim, é só fazer aquilo que é certo. Vamos ensinar o mundo, vamos ensinar nossa casa, não dizendo para eles o que eles têm que fazer. Vamos fazer para que eles nos vejam fazendo. Filho, você não pode falar palavrão, mas eu falo. Filho, você não pode mentir, mas eu minto. Filho, você não pode ser preguiçoso, mas eu sou. O maior legado de Simão é o seguinte: ele morre. E a Bíblia deixou aqui, e um dia, lá no céu, pode ter certeza, eu desejo estar lá no céu e quero ver você também. Mas alguém quer ir para o céu aqui, meu irmão? Um dia a gente vai fazer essa pergunta para Simão. Ei, Simão, cola aqui na banca aqui. Cara, você é o Simão? Você é a mulher de Simão? Como é que foi aquela história? Ei, você morreu e você não viu seus filhos sendo elogiados, né? Não, eu não vi. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu preguei lá na Igreja do Brasil para a Cristo de São José dos Campos, no dia 8 de agosto de 2021, o seu exemplo de pai, o legado que você deixou. Ele disse: é mesmo? É, você foi um cara bacana. Você ensinou os seus filhos a coisa certa a fazer. E os seus filhos se tornaram uma bênção, porque Marcos fala dizendo o seguinte: toda a igreja de Jerusalém conhecia Alexandre Rufo por causa do pai. Interessante que Jesus fala assim: quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem olha para você, vê Jesus? Hã? Quem olha para você, vê Jesus? Jesus disse assim: quem olha a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Qual é o maior legado de Simão? Os seus filhos aceitaram e foram bênçãos. Sabe o que é mais interessante, irmão? Os filhos de Simão foram bênçãos. Bênçãos. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz e acabou a história. Não acabou, não acabou. Anos depois, Paulo está praticamente, quase que a terminar algumas coisas, falta um tempinho. Paulo escreve isso aqui, ó, Romanos 16, lá no verso 13, e eu termino dizendo o seguinte: o que ele fala assim: olha, saúdem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Paulo, e acabou a história de Rufo, ninguém nunca mais fala. Mas Paulo se lembrou dele. Esta noite eu termino essa mensagem dizendo para você o seguinte: alguém vai contar quem foi você. Ô irmãos, às vezes o nosso sacrifício não é visto. Às vezes dói algumas coisas. Mas um dia é bem possível que além do céu, um dia alguém vai dizer assim: eu convivi com seu pai.